O intuito dessa manhã é que a gente possa clarear o ensino a respeito de uma prática popularmente conhecida, mas tão pouco aprofundada pela igreja. Nós estamos numa série falando a respeito de finanças. Essa é uma série chamada Os Mandamentos da Mordomia. Comumente, no nosso mês de maio, nós utilizamos para poder explanar esse assunto financeiro sobre a igreja, obviamente não apenas a respeito da prática da generosidade, mas a respeito de como o Senhor nos instrui a tratarmos os nossos recursos financeiros na vida. E isso toca todos os aspectos, não apenas o ato da generosidade. Amém? Isso envolve o espaço que o dinheiro ocupa no nosso coração, por exemplo, e principalmente. E começamos essa série na semana passada, o pastor Vinícius trouxe uma mensagem poderosa. Hoje nós daremos continuidade agora falando sobre a prática do dízimo em si, e não apenas sobre a prática, mas sobre o coração do homem a respeito dela. Responderemos algumas perguntas, alguns questionamentos que comumente acontecem e que precisam ser explanados. A verdade é que muitos de nós fazemos tal prática sem ter o conhecimento do porquê fazemos o que fazemos, e a gente pode cair num grande erro que a gente vai passear hoje nessa manhã também, nos ensinando a evitar. Amém? Esse é um assunto muito falado e também, tanto quanto falado, é também pouco compreendido. Mas eu creio que à medida que a gente se aprofunda no ensinamento dessa manhã, a revelação vai chegar ao seu coração. Amém? Preciso, por gentileza, de todos os pastores sentados aqui na primeira fileira, gente. Essa mensagem é principalmente para todos vocês. Amém? Então, toda a equipe pastoral, eu quero todos aqui por gentileza. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, gente. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos. Vamos orar antes que a gente entre na mensagem dessa manhã. Pai Celestial, nós te agradecemos pela mensagem sendo ministrada aqui. Eu oro, Pai, por sabedoria divina sobre a minha mente, para que eu possa compartilhar aquilo que o Senhor tem revelado ao meu coração. Eu oro, Pai, para que enquanto a mensagem é explanada, que a sua palavra ela seja de fato comunicada. Não opiniões humanas, mas princípios divinos. Que os meus irmãos aqui estejam com seus corações abertos para receberem essa semente que será lançada. Que ela possa produzir revelação e sabedoria em seus corações, que também gere uma ação santa, divina, com base nos seus princípios. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom, gente, o desenvolvimento e a estrutura da mensagem dessa manhã ela é um pouco diferente, como de costume. Procuro trazer sempre mensagens expositivas de um modo temático, de acordo com o tema proposto. Hoje a gente vai ter que passear pela Bíblia toda para poder estabelecer não apenas de modo teológico, mas também histórico a prática do dízimo. E aí eu preciso da sua atenção completa do início ao fim, para que a gente possa conduzir a mensagem de acordo com o que é necessário, amém? Essa manhã é uma manhã muito específica, muito oportuna para você que nos visita hoje pela primeira vez. Geralmente é o único domingo do ano, né, que a gente dedica para falar sobre isso. Nós temos uma série para falar sobre finanças, né, uma série que geralmente dura de 3 a 4 episódios dentro do ano, e estamos esse mês, mas geralmente uma vez ao ano a gente usa para poder doutrinar a igreja sobre isso. Eu sei que talvez se você visita a igreja pela primeira vez, você fala, puxa, justo no dia que eu estou aqui, vamos falar sobre dinheiro? É exatamente sobre isso que talvez o Senhor queira tratar no seu coração. Porque talvez se você olhe para isso com maus olhos, significa que existe algo a ser tratado em você. Então talvez você pense que veio no dia errado. Deixa eu te falar uma coisa, você veio no dia certo. Se você tem esse questionamento e talvez seja um pouco irredutivo em relação a ouvir sobre esse assunto, essa mensagem é para você. Glória a Deus. Obviamente a mensagem é doutrinária, então, né, muito doutrinária, tem uma ênfase doutrinária para a igreja. Então, de certo modo eu peço licença para os visitantes, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que essa mensagem vai te abençoar. Amém, irmãos? Vamos lá. Primeiro deixa eu introduzir para você a importância de falarmos sobre dinheiro. Cerca de 15% de tudo que Jesus falou nos evangelhos tratava-se de dinheiro, bens e posses. De todas as parábolas que ele contou, por exemplo, aproximadamente 42% abordaram esse tema diretamente ou indiretamente. Existem, por exemplo, também mais de 2.300 versículos sobre dinheiro, riquezas, posses e administração financeira. Para efeito de comparação, temas como fé e oração somados aparecem em cerca de 1.500 versículos. Ou seja, a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que céu e inferno juntos. Isso não significa que esse assunto é mais importante do que todos os outros, não. Mas Deus sabe muito bem o espaço que o dinheiro pode ocupar no coração do homem. O dinheiro, irmãos, é como o maior concorrente de Deus pelo coração do homem. Por isso é um assunto muito necessário.
Jesus, a efeito de comparação e de fundamentação do que eu estou te dizendo, ele fez uma única menção a um outro Senhor na Bíblia. E na única menção que Jesus faz a um outro Senhor, esse Senhor é o dinheiro. Por isso é importante a gente tocar nessa temática, porque de fato, meus irmãos, este Senhor chamado Mamon quer o seu coração. E se esse assunto não for bem tratado dentro de nós, corremos um sério risco de até adotarmos a prática da entrega de recursos como algo que está dentro da minha liturgia, mas sem o meu coração envolvido. Sabia que você pode dar, mas dar com avareza? E essa não é a vontade do Senhor para nós. Por isso, irmãos, esse assunto é tão importante. Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, é possível que você, se dizendo cristão, esteja servindo a um outro Senhor. E eu oro que, enquanto essa mensagem seja transmitida, que o Senhor possa sondar os nossos corações para poder alinhar, não apenas a nossa prática, mas o porquê nós fazemos o que fazemos com os nossos recursos. Amém? Você está comigo ainda? Então, nessa manhã em específico, a gente está falando sobre o dízimo. O tema do episódio dessa manhã é Desmistificando o dízimo. Dentro dessa temática financeira, ao longo da história da igreja, poucos assuntos foram tão falados, mas também tão mal compreendidos. Então hoje eu quero discorrer a mensagem para tentar te responder algumas perguntas, como por exemplo, como surgiu o dízimo? O que Jesus falou sobre isso? É um princípio eterno? É um mandamento abolido? Eu preciso dar o dízimo para então poder prosperar na vida? Se eu não der, o devorador irá destruir as minhas finanças? Se eu não der, eu irei para o inferno como um ladrão que está roubando a Deus? Qual é o modelo da partilha da nova aliança? Quais são as bênçãos para quem é dizimista? Eu espero que ao longo dessa mensagem essas perguntas estejam claras para você, porque certamente existem muitas delas surgindo na cabeça de cada um de nós aqui. Inclusive existem pesquisas, existem registros e dados que falam a respeito disso e nos deixam essa evidência. Dados do Datafolha de 2022 afirmam que 42% dos evangélicos disseram contribuir financeiramente de forma regular com as suas igrejas, ou seja, menos da metade. E se menos da metade dos cristãos no Brasil são contribuintes regulares, isso nos revela que existem coisas a serem esclarecidas, tanto a respeito da prática, mas principalmente a respeito do coração do homem. E hoje nós vamos caminhar pelas Escrituras, desde a Antiga até a Nova Aliança, para entender à luz da palavra o lugar do dízimo, do princípio da generosidade e da forma como Deus lida com o coração humano quando o assunto é dinheiro. Antes de começar, eu quero deixar claro que como igreja nós adotamos essa prática como princípio bíblico. Mas eu oro que à medida que a gente explane aqui, o princípio seja revelado ao seu coração. Amém? Começando pela etimologia da palavra dízimo. O que significa a palavra dízimo? A palavra dízimo ela deriva do grego dekatos e do hebraico maser. Ambos dizem a mesma coisa, ambos significam a mesma coisa. 1/10 ou a 10ª parte de algo. Portanto, desde a sua origem etimológica, a palavra dízimo significa literalmente a 10ª parte. Repita comigo, a 10ª parte. Agora, como surgiu o dízimo? Essa pergunta também é muito importante. Porque, para nós cristãos, o que é fundamento a respeito dessa prática está nas Escrituras. Mas é importante a gente entender que a prática do dízimo ela não se resume ao contexto judaico-cristão. Quando a gente olha para a história da humanidade, nós temos registros históricos de outros povos que já praticavam o dízimo, inclusive antes da primeira menção bíblica. Não estou nem falando da lei, estou falando da menção de Abraão dando dízimo a Melquisedeque, que foi 430 anos antes da lei. Mas nós temos povos como os acadianos, temos povos como os fenícios, que davam o seu dízimo aos seus deuses, e esses povos são oriundos de uma época antes dessa primeira menção. Então, além disso, temos os hindus, os fenícios, os romanos, os gregos, os babilônios, que também tinham práticas regulares de doação como dízimo. Portanto, o dízimo nunca foi uma prática exclusiva do contexto judaico-cristão. Hoje mesmo, se a gente parar para olhar
pessoas que dão ensinamentos a respeito de finanças, nós vamos ver pessoas que não são cristãs, mas que executam a prática de devolver parte dos seus recursos para o universo, assim chamam eles. Você vai ver milionários, bilionários ensinando a respeito dessa prática de você ser generoso. Agora, meus irmãos, se outros povos entenderam isso, se até quem não é cristão no nosso tempo, mesmo num tempo de grande perseguição ideológica a respeito dos princípios bíblicos, se até mesmo essas pessoas entendem a importância de ser generoso, quanto mais nós cristãos, a imagem daquele que foi generoso por nós na cruz do Calvário. A questão é que esses princípios são imutáveis. A Bíblia fala sobre o princípio da semeadura. Então todo aquele que semeia, colhe. E se nós cristãos não entendemos, meus irmãos, essa prática, nós não usufruiremos desse benefício. Porque esse princípio é imutável, esse princípio ele não é um princípio apenas funcional para cristãos, é um princípio que vai acontecer em qualquer coisa que você aplique. Tudo que você planta, você vai colher, e não só dinheiro, muitas outras coisas. Afinal de contas, todas as nossas práticas são como sementes no mundo, amém? Agora, a diferença é que dentro do nosso contexto, o Senhor está olhando para o nosso coração, acima de todas as coisas. A gente vai discorrer isso ao longo dessa mensagem. Mas vamos falar agora então sobre a primeira menção bíblica. A gente falou sobre o dízimo como uma prática cultural que inclusive antecede a primeira menção bíblica, mas vamos olhar para as escrituras para que a gente possa entender em qual contexto a gente se encaixa. A gente vai agora percorrer a história bíblica a respeito disso. A primeira menção bíblica acontece quando Abraão, há cerca de 2000 anos antes de Cristo, e mais de 400 anos antes da lei, Abraão ele dá o dízimo dos seus despojos de uma guerra a Melquisedeque, que na época era o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Então isso está lá em Gênesis no capítulo 14, versículo de número 20, se você quiser anotar. Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. Agora uma pergunta importante a respeito desse ato de Abraão: por que é que Abraão deu o dízimo? Aqui não existia a lei ainda, ou seja, não existia uma ordem explícita e registrada pelo Senhor ao seu povo a respeito dessa prática. Não existe um registro de que Deus havia pedido isso a ele. Não tem menção bíblica a respeito disso. Olha, Abraão deu dízimo. Não, a gente vê simplesmente Abraão fazendo isso. E sabe que Gênesis no capítulo 26 tem a resposta a respeito desse ato de Abraão. Ali a Bíblia diz que Abraão seguiu os preceitos, os decretos e os mandamentos de Deus. Como? Se não havia lei. Como? Se não existia uma instrução explícita. Alguns vão dizer que isso se deu por prática cultural, por Abraão ter aprendido com a prática dos outros povos, inclusive, a respeito disso, e já era uma prática do seu povo também, talvez. Mas quando nós olhamos e compreendemos que Abraão seguiu os preceitos, os decretos e os mandamentos de Deus, nós podemos presumir que, de alguma forma, os preceitos de Deus, inclusive a respeito do dízimo, foram revelados ao coração dele. Foi uma atitude feita de coração e de forma espontânea por Abraão, porque ele teve uma revelação em seu coração. Agora, isso também nos leva a uma compreensão até certo ponto. Por isso é importante a gente não apenas falar dessa menção antes da lei, para registrarmos o fato de que o dízimo antecedeu a lei, mas também é importante a gente ver a forma como Deus instituiu o dízimo na lei, para a gente compreender o porquê Deus fez isso. Irmãos, a lei de Deus, embora não tenha sido dada para o nosso povo, no nosso contexto de hoje, especificamente para nos guardar e nos levar até Cristo, porque isso já aconteceu, a lei de Deus ela é boa. Então Deus ele não cria uma lei do nada, não foi o diabo que criou a lei. A lei foi dada por Deus para servir para o povo como um tutor, ou seja, para conduzir o povo até Cristo Jesus. Então vamos olhar para a lei de Deus. Afinal a Bíblia diz que a lei de Deus ela foi escrita pelo dedo de Deus, né? Para um determinado povo, para uma determinada época. Contudo, é vital a gente entender o princípio pelo qual isso foi instituído. Amém? O que Deus queria com essa prática? Como Deus instituiu essa prática? Então vamos lá. Primeiramente, irmãos, é importante a gente entender que o sistema de dízimo da lei, ele é um pouco complexo. Tá? Ele não é simplista na forma como a gente pratica hoje. Mas de maneira geral, existe um consenso a respeito de 3 tipos de dízimos dentro do povo, dentro da prática judaica. Primeiramente, o dízimo dos levitas. Isso está lá registrado. Se você está anotando, anote esse registro para você poder averiguar na palavra depois. Números no capítulo 18, versos 21 a 24.
Eu sei que hoje é uma mensagem um tanto sistemática, um tanto doutrinária e de ensinamento, mas me permita saber que você está comigo respondendo com seus améns de vez em quando, tá? Ok? Vamos lá. Primeiramente, o dízimo dos... Oi? Eu vou repetir. Primeiramente, o dízimo dos levitas, Números 18, 21 a 24. O dízimo dos levitas é dar 10% daquilo que era colhido pelo povo para sustento dos levitas. E aqui eu quero introduzir esse contexto para você. Responda para mim, quantas tribos existiam dentro daquele contexto? Na verdade, existiam 13 tribos. Existiam 12 territórios tribais. A tribo de Levi, ela não herdou a terra. A tribo de José, ela foi dividida entre a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Então existiam 12 territórios tribais, mais 13 tribos, porque a tribo de Levi não herdou terra alguma. E por não terem herdado terra, eles não podiam plantar, eles não podiam colher, e eles trabalhavam no templo, eles trabalhavam no tabernáculo em favor do povo. Então era justo que eles fossem sustentados pelo povo. Eles não podiam plantar, eles não podiam colher, e dedicavam a sua vida para trabalhar em favor do povo. Então era justo que houvesse uma forma desse povo contribuir para o sustento de uma tribo que não tinha terra. Faz sentido? Então por isso, esse é o primeiro dízimo praticado pelo povo judeu. Agora, pelo povo hebreu dentro daquele contexto. Agora, segundo ponto, dízimo das festas. Existiam festas que aconteciam regularmente, especialmente em Jerusalém. Esse registro está lá em Deuteronômio 14, do 22 ao 27. 10% do dízimo daquele povo, naquele contexto, era também dedicado para as festas. Agora, uma coisa que você precisa entender. A gente falou de 10% para os levitas, a gente falou de 10% para as festas. Quantos por cento tem aqui? 20%. Mais de um tipo de dízimo, ok? Então estamos falando de 20% da renda do povo naquele contexto. Agora, não existiam somente 2, existiam 3 tipos de dízimo. Existia também uma contribuição que acontecia a cada 3 anos, que era o dízimo para os pobres. Isso está registrado em Deuteronômio, no capítulo 14, verso 28 e 29. A cada 3 anos o povo entregava o dízimo para favorecer as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Ou seja, durante 2 anos o israelita dava 20%, 10 para o Levi, 10 para a tribo de Levi e 10 para as festas. E no 3º ano ele dava mais 10%, que era para os pobres. Então, em média, essa contribuição era em torno de 23,3%. Esse era o dízimo do povo dentro daquele contexto. Eu fiz um resumo, existem muitas variáveis dentro desse contexto aqui, existem questões do que isso era dado, tá? Tem várias coisas aqui, mas de forma resumida, de forma sucinta, era isso. O dízimo do povo judeu se resumia dentro deste contexto aqui. Então o dízimo na lei, ele não era apenas 10%, porque ele tinha várias diferentes prescrições e também finalidades. Amém? Compreendido isso, agora vamos pensar o que Jesus falou sobre isso. Repara que a gente está construindo uma história aqui. A gente falou da origem do dízimo. A gente falou da prática de Abraão na primeira menção bíblica sobre o dízimo. A gente falou agora também sobre a instituição do dízimo na lei, como isso era praticado lá. Agora vamos ver o que Jesus falou sobre isso. Agora eu quero te introduzir no contexto que Jesus, ele era judeu. Jesus, quando ele vem nessa terra, ele vem como judeu e ele não vem na nova aliança, ele vem estabelecer a nova aliança. Isso acontece na sua morte e ressurreição. Então Jesus, ele viveu na antiga aliança, ele veio para cumprir a lei, e Cristo Jesus, ao cumprir a lei, ele morre na cruz, ressuscita no Calvário do 3º dia, e agora ele estabelece uma nova aliança, uma nova maneira de relação entre nós e o Pai. Ele abre uma possibilidade de relacionamento que não existia desde o Éden. Está comigo? Vai comigo agora para Mateus 23, para a gente entender o que Jesus está dizendo a respeito disso. Essa é a única menção bíblica que está no Evangelho a respeito do que Jesus falou sobre o dízimo. Mateus, no capítulo 23, verso 23. Dentro do contexto aqui, Jesus está trazendo uma crítica muito severa aos líderes religiosos. Ele chega nesse trecho e ele menciona o dízimo, falando o seguinte: que aflição os espera, mestres da lei
e fariseus, hipócritas! Vocês tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Guias cegos, coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Irmãos, a gente podia fazer uma exposição só desse texto aqui e a gente teria muitos ensinos para nós. Mas eu quero chamar a sua atenção a respeito da menção de Jesus a respeito do dízimo. O que Jesus está dizendo para nós aqui a respeito disso? Em razão de muitos procurarem um pretexto para sua falta de fidelidade na doação, alguns fazem uma leitura desse texto de forma extremamente superficial para dizer, olha só, Jesus ele aboliu o dízimo. Mas Jesus não falou isso. Jesus ele não está abolindo essa prática, até porque essa prática fazia parte do seu contexto. Jesus ele está dizendo aqui, não se escondam atrás dessa prática. Ele está dizendo para o povo naquele contexto, sim, vocês devem fazer essas coisas. A questão é, vocês não devem se esconder atrás dessa prática. Vocês devem fazer essas coisas, mas sem descuidar de coisas que são mais importantes. Você está comigo ainda? Então, não existe nenhuma declaração de Jesus que apresente remoção, adaptação, nem nenhuma declaração dele que trate o dízimo apenas como algo simbólico. O que ele está criticando e o que ele está aqui corrigindo no povo é a forma como isso era feito. O povo adorava dizer que dava o dízimo, mas estava deixando de praticar tantas outras coisas, porque o coração deles, não o ato de dar, estava no lugar errado. Está comigo ainda? Então Jesus ele não condenou o ato de dizimar, ele condena o legalismo que usa o dízimo como justificativa para negligenciar questões mais profundas e essenciais da vida espiritual, como a justiça, a misericórdia e a fé. Então ele está apontando para uma prática espiritual equilibrada. E quantos de nós muitas vezes usamos essa razão do dízimo para poder nos auto-justificarmos a respeito de tantas coisas na vida? Eu já ouvi pessoas dizendo, por exemplo, aconteceu isso comigo, mas eu não estou preocupado não, porque eu dei o dízimo, então está tudo bem. Como se o dízimo justificasse a pessoa para um lugar que Cristo Jesus não tenha justificado. Como se a nossa prática nos promovesse um tipo de justiça que o sacrifício de Jesus não promoveu. Então a gente não pode praticar o ato de dar ou de dizimar para a nossa própria glória. Embora existam benefícios para aqueles que são generosos, o nosso coração não deve visar isso. A gente precisa dar também com a intenção correta. Então quando Jesus ele vem e ele faz menção a respeito de dízimo, não é para abolir a prática, mas é para elevar a maneira como é feita. A prática estava sendo feita ali simplesmente pelo ato, simplesmente pela obediência de uma obrigação que era imposta pela lei. Jesus ele vem elevar a prática. Não basta vocês darem, tem que dar da forma correta. Ficou mais difícil ou não? Muito mais difícil, meus irmãos. Porque eu te falar uma coisa, dar o dízimo não é uma coisa tão difícil assim. Você praticar um ato litúrgico de colocar 10% da sua renda na obra do Senhor não é a coisa mais difícil. A coisa mais difícil é o seu coração estar sendo entregue também. Entregar o dinheiro não é tão difícil. Entregar o coração, meus irmãos, é o maior desafio. Se o seu coração não estiver envolvido no ato da entrega, o seu ato é farisaico. O seu ato é um ato legalista puramente religioso. E é isso que Jesus está condenando aqui. Quem está comigo ainda? Agora, vamos ver o que os discípulos de Cristo Jesus, os apóstolos do Cordeiro, o que os apóstolos fundadores da igreja disseminaram como doutrina. O que eles ensinaram para a igreja, porque isso aqui é para nós. A gente precisa compreender que Cristo Jesus ele vem na transição da lei mosaica para a lei de Cristo Jesus. Mas existem aspectos da lei que continuam valendo. Por exemplo, na lei de Moisés, a lei moral não é abolida para a nossa prática hoje. Existem aspectos da lei que sofrem revogações, existem aspectos da lei que sofrem transições, existem aspectos da lei que sofrem continuidade, ou que não sofrem nada, né? Elas apenas continuam. Por exemplo, o aspecto moral da lei não foi abolido, ou matar e roubar deixou de ser pecado. Isso estava lá na lei.
Então você entende que nem tudo... Jesus ele não veio cancelar a lei, ele veio cumprir a lei. Agora nós estamos na lei de Cristo, que é uma lei inclusive superior. Amém? Então o exemplo da lei moral, ela é continuada. O exemplo da circuncisão. Graças a Deus que o exemplo da circuncisão foi revogado, né? Homens, pode dar glória a Deus aí. Houve revogação dessa prática. Agora, existem aspectos também que sofrem uma espécie de transição, sofrem uma espécie de ajuste ou de adaptação. Jesus não está revogando, Jesus está ajustando a intenção, Jesus está ajustando o coração diante dessa prática. Então, em outras palavras, vocês deviam fazer, mas não é porque vocês estão certos no ato do dízimo que isso dá direito de você abolir ou omitir as outras coisas. Então, aqueles que dizem que não dão dízimo porque é da lei, então talvez também deveriam abrir mão da justiça, da misericórdia e da fé. Faz sentido? Porque é o que Jesus está falando aqui. Eu não dou dízimo. Então, se você não dá porque é da lei, então por que você não abole também as outras coisas? Por que você não abole também o aspecto da lei que fala a respeito da moralidade? Não faz sentido, irmãos. A gente precisa ter uma leitura coerente, a gente precisa ter uma leitura profunda do que está acontecendo nessa transição da antiga para a nova aliança aqui. Você está comigo ainda? Então o que acontece a respeito da prática do dízimo é a mudança do propósito. Porque agora a mudança do propósito da generosidade é fazer com o coração. Vocês não fazem isso para se tornarem merecedores de algo da parte de Deus, mas porque Deus nos justificou em Cristo. A gente não dá para receber algo de Deus, a gente não compra nada de Deus com o nosso dízimo, mas a gente dá porque na verdade já recebemos tudo. A gente só entrega porque antes Ele se entregou por nós. Então a motivação, existe um ajuste de motivação, existe um ajuste de propósito na prática da generosidade, e esse é o ponto de Jesus aqui. Por isso a gente vai ver, irmãos, agora nessa aliança de superiores promessas, uma superior prática. Vamos olhar para a igreja. Tudo que a gente falou aqui foi até Cristo, e eu estou constatando fatos. Eu fiz uma leitura bíblica e histórica com você a respeito disso. Agora vamos compreender como que a igreja praticou isso. Olha comigo para Atos 2. Atos no capítulo 2, verso 42 diz que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e, presta atenção nisso, compartilhavam. Quanto? Tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens, repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam um pão com grande alegria e generosidade, e assim continuamente aqui. Mas parando aí, a Bíblia diz que eles compartilhavam tudo. Repita comigo, tudo. Por que agora, a minha pergunta para você, por que agora? Se o dízimo não é mais obrigatório, por que agora eles não, ao invés de deixarem de dar, eles davam tudo? Porque uma aliança superior foi estabelecida. Uma aliança que agora não está focada na métrica ou na obrigatoriedade de simplesmente no ato de cumprir um rito, mas no coração do homem em retribuir aquilo que Cristo Jesus fez por nós. E Ele não entregou apenas 10% do seu corpo na cruz. Ele entregou toda a sua vida por nós. Ele se deu completamente para que completamente fôssemos perdoados pelos nossos pecados. Quem está comigo ainda? Tá tudo bem? Amém. Vamos lá. Então, irmãos, vamos lá. O modelo agora é superior. Antes o modelo era a lei, mas a lei nos conduziu para um modelo superior que agora é Cristo Jesus. Quem está comigo diz amém? Então, quem faz, irmãos, agora é uma problemática. Quem faz por medo ou por obrigação, luta para fazer o mínimo. Quem faz porque entende o amor de Deus por nós, faz com alegria e dá sem medidas. É isso que está acontecendo aqui. Antes o povo estava lutando para fazer o mínimo para poder cumprir uma obrigação. Agora o povo não tem o peso da obrigação da lei para fazer o que foi feito, porque eles tiveram o entendimento do peso da cruz do Calvário, onde Cristo Jesus foi crucificado. E por isso agora eles não tinham mais limites em suas medidas ao dar. Quem está comigo ainda?
quando Paulo ele vai doutrinar a igreja a respeito da prática da generosidade, ele vai falar para nós, em muitas passagens, ensinamentos que nos dão a compreensão de apoiar a prática da generosidade em pelo menos 3 princípios. Tá? Agora a gente vai ver como é que a igreja foi doutrinada. Tá? A gente fez uma linha do tempo histórica até Cristo. A gente falou o que Cristo falou. A gente falou da transição da antiga para a nova aliança. A gente falou da prática da primeira igreja. Ali existe uma narrativa descritiva a respeito do que acontecia. Agora a gente vai ver as prescrições. A gente vai ver as direções dos apóstolos para a igreja. Os evangelhos, eles narram fatos. Então existe uma narrativa. A narrativa, ela não necessariamente ela é prescritiva. Quando você vai no médico, o médico te prescreve um remédio. Ele fala, toma isso aqui. Faz sentido? Nas narrativas, a gente está vendo histórias contadas, que são inspirativas, que possuem princípios. Mas agora a gente vai ver, irmão, instrução prática. Vamos ver o que os apóstolos falam. Vamos ver o que Paulo falou para a igreja. A gente vai balizar aqui alguns textos em Coríntios, para que a gente possa se apropriar desses 3 princípios da generosidade na nova aliança. Primeiramente, irmãos, 2 Coríntios 9, 7, a gente vai fundamentar o primeiro princípio aqui. Vamos falar sobre 3, para que a gente possa caminhar então para o encerramento da mensagem após isso. 3 princípios da partilha da nova aliança. 2 Coríntios 9, 7, a Bíblia diz: cada um dê. Vamos ler isso juntos. Diga assim: cada um dê, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. Aqui está o primeiro princípio. Existem na verdade vários, a gente vai discorrer sobre ele, mas eu quero chamar a sua atenção para a voluntariedade. Deus está falando sobre, através da inspiração dada a Paulo, para que a igreja não dê por obrigação. Essa é uma mudança significativa da prática da generosidade na lei para a prática da generosidade na lei de Cristo. A questão é que agora nós não devemos, irmãos, fazer por obrigação. Se você praticava o ato de entregar seu dízimo, suas ofertas, de ser generoso no reino de Deus, apenas porque entendia que era uma obrigação, pare de dar agora. E não sou eu que estou te falando isso. Paulo está falando, não dê por obrigação. Não faça por obrigação. Agora, existem coisas importantes aqui. O fato da entrega ser voluntária não anula a responsabilidade de que cada um faça. Porque Paulo começa falando o quê? Cada um dê. Muitos olham para isso e falam, já que eu não sou obrigado, então eu não vou dar nada. E aí você está também não seguindo o princípio todo. Porque o fato da voluntariedade ser um princípio da generosidade da nova aliança não anula a responsabilidade de cada um dar. Paulo começa dizendo, cada um dê. Ele não fala, cada um pensa se pode dar ou não. Ele não fala, ele não torna a prática opcional. Ele está falando, cada um dê. A questão é, não apenas dê por dar. Sonde o seu coração a respeito da forma como você está dando. Não faça isso por obrigatoriedade. Faça isso com alegria. Amém? É como a ceia. A instrução é, sonde o seu coração, avalie o seu coração e coma. Não é não coma. Faça a primeira coisa antes de fazer a segunda. Não deixe de fazer a segunda. Quem está comigo? Em nenhum momento você vai ver Paulo falando para não dar. Agora, além da voluntariedade, repita comigo, voluntariedade. Existem outros princípios que a gente vai continuar aqui. Mas a questão é que a métrica foi elevada. Não é suficiente praticar, é necessário praticar alegremente. Deus não espera recursos lançados de qualquer forma, mas antes Ele quer um coração envolvido na entrega. O dízimo sem coração é um amuleto espiritual, irmãos. E por isso a gente precisa se abster da prática. Eu falo isso para líderes, falo isso para pastores que estão aqui, e isso é especialmente para vocês, para que a gente não tente aprisionar as pessoas para dar, para que elas evitem problemas em suas vidas, porque isso não pressupõe alegria, isso pressupõe medo. Elas passam a dar por medo de um castigo e não pela alegria de participar de um privilégio.
Isso toca o coração do ofertante, isso toca o coração de quem está dando. Talvez aqui tenhamos irmãos que dão 40%, 50%, 90%, eu não sei, nem me dou o direito de saber disso. A minha responsabilidade é ensinar a igreja a respeito da forma como se dá. Amém? Você está comigo? Nosso comitê financeiro tem a prática de fazer o registro nominal das entradas para que a gente tenha a gente tem informações para termos uma avaliação de uma regularidade para que a gente possa planejar os nossos investimentos e ações como igreja. Faz sentido? Até mesmo um banco, na hora de avaliar a concessão de um empréstimo, pede esse dado. A gente precisa saber quais são as entradas regulares. Se a gente não sabe as entradas regulares, a gente não consegue traçar planejamento para a igreja. Só que nós não temos nenhum método de cobrança a respeito disso, porque cobrança implica obrigação. Se existe uma cobrança para nós, é de que você faça com o coração no lugar certo, mas não tem ninguém aqui te avaliando se você está batendo ponto, se você está pagando um boleto celestial, irmão. Isso não existe. Não existe essa expectativa de Deus sobre nós, e por isso nós como igreja que caminhamos à luz da palavra, procuramos ter a revelação bíblica para aplicar na nossa comunidade local. Nós também não fazemos isso, amém? Glória a Deus. Então, princípio número 1, voluntariedade. Repita comigo, voluntariedade. Número 2, irmãos, 2 Coríntios 8:11. 2 Coríntios 8:11. Quem chegou lá diz amém. A gente não está acompanhando aqui, né? Se você está sem sua Bíblia, tente olhar a Bíblia de alguém, senão apenas fique muito concentrado na minha leitura. 2 Coríntios 8:11. Assim, completem o que começaram. Que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora por sua contribuição. Presta atenção no que Paulo continua dizendo agora. Doem proporcionalmente. Repita comigo, proporcionalmente. Amém? Paulo está dizendo, doem proporcionalmente aquilo que possuem. Tudo o que derem será aceitável, desde que o façam de boa vontade. Paulo está reafirmando aqui o princípio da alegria, do coração de bom grado, né, que nós abordamos dentro do ponto que falamos sobre voluntariedade. Mas Paulo também continua dizendo, e de acordo com o que tem, e não com o que não tem. Então aqui a gente tem um segundo ponto fundamentado, que é o ponto da proporcionalidade. A voluntariedade, mas também a proporcionalidade, para que o princípio da proporcionalidade nos auxilie a uma entrega mais justa. Se a prática fosse com um valor de referência e não com uma proporção de referência, certamente a gente promoveria injustiça. Porque, irmãos, pensa comigo, R$150 para quem ganha R$1.500 é 10%. R$150 para quem ganha R$150 mil é 0,1%. É justo ou não? Não tem justiça nisso. É justo que, por exemplo, alguém que ganhe R$1.500, alguém que ganhe R$15 mil dê R$1.500 porque é 10%, mas seria justo que alguém que ganhe R$1.500 desse R$1.500? Não. Por quê? 10% de 15 mil é 1.500. Mas 1.500 para quem ganha 1.500 é 100%. Então não faz sentido que seja com base em um valor de referência, mas sim em uma proporcionalidade de referência. Assim nós podemos dar de modo justo. Porque em suma o que é muito para um pode ser pouco para outro. E o que é pouco para um pode ser muito para outro. Quem está comigo? Glória a Deus. Então o argumento de Paulo está embasado na justiça que a proporcionalidade promove. Por exemplo, deixa eu fazer um paralelo com você. Existe um estudo feito pela GFN, que é um instituto americano, que diz que se todos vivessem como a média do cidadão americano, seriam necessários 5 planetas para produzir tudo que o americano consome. Se todo mundo tivesse o hábito de vida como a média do americano possui, não teria provisão suficiente nesse planeta. Por quê? Porque o americano, ele normalmente, é óbvio que existem pobres lá também, mas normalmente, em sua média, o americano ele vive no excesso. Quem é daqui, vai para lá, a gente teve a oportunidade de ir uma vez, ano passado, você percebe isso na prática, no convívio, no estilo de vida das pessoas. O americano ele vive com excesso, é tudo muito grande, é tudo muito.
Agora, dentro desse contexto, talvez, para a maioria dos americanos, 10% seja pouco. Para quem vive no excesso, 10% talvez seja pouco. Agora, aplica isso para uma viúva que cuida de 5 filhos e tem que trabalhar para sustentar todo mundo. 10% é pouco? É ou não? Fala, alguém está comigo? 10% não é pouco. Isso a isenta da responsabilidade de ser generosa? Não. Olha para a viúva pobre. Quem está comigo? Dentro do contexto da lei, existia uma parte do dízimo que nós já lemos aqui, ou seja, existia um dízimo que era justamente para o sustento dessas pessoas, de viúvas. Existia uma classificação para o tipo também de viúva que eles auxiliavam, não era simplesmente desregrado, mas era para auxiliar essas pessoas. Agora, ao mesmo tempo, isso não isenta da possibilidade ou da responsabilidade da generosidade. Porque, irmãos, olha só, o exemplo da viúva pobre. Marcos no capítulo 12, verso 43, diz que Jesus chamou os discípulos e disse: eu lhes digo essa verdade, essa viúva pobre deu mais do que todos os que contribuem para a caixa de ofertas, porque todos deram apenas uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Você está comigo ainda? A prosperidade de um homem não se resume à quantidade de bens que possui. Não significa que aquele que tem pouco deve se abster da responsabilidade de ser generoso, porque a prosperidade bíblica não se resume à quantificação monetária. Existem pessoas muito pobres que são mais prósperas do que pessoas que são muito ricas. Existem muitas pessoas ricas que são absurdamente miseráveis, porque a única coisa que têm são dinheiro, são recursos monetários. Agora, a viúva pode fazer isso porque não há ninguém que conheça verdadeiramente a Deus e não queira ser generoso, como ele foi, por exemplo, dando a sua vida em Cristo Jesus. É um privilégio tanto para quem tem muito quanto para quem tem pouco, se ambos compreendem que na verdade já possuem tudo em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá agora para o terceiro e último ponto, antes da gente caminhar para encerrar. Além da prática da voluntariedade, falamos do princípio da proporcionalidade. Agora vamos para 1 Coríntios 16, 1 para a gente fundamentar um terceiro e último. 1 Coríntios 16, 1. Gente, eu sei que é uma ministração muito sistemática, mas alguém está recebendo algo aqui? Muito bem. É um desafio, mas eu não vou me abster da responsabilidade de trazer à igreja o que a igreja precisa ouvir. Para mim é muito mais fácil passear em outros temas, onde eu possa fluir de forma mais espontânea e menos presa a um esboço, mas eu preciso ensinar o que precisa ser ensinado e eu não vou me ausentar da minha responsabilidade, amém? 1 Coríntios 16, 1. Quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as mesmas instruções que dei às igrejas na Galácia. Olha só, Paulo vai falar sobre instruções. No primeiro dia de cada semana, separem uma parte de sua renda. No primeiro dia de cada semana. Vamos falar junto isso. No primeiro dia de cada semana. Mais uma vez, cada semana. O que Paulo está instruindo aqui? Regularidade. Voluntariedade. Amém? Proporcionalidade. Amém? E regularidade. O que é isso, irmãos? Que prática proporcional e regular nós temos como referência na palavra para seguirmos? As pessoas tentam se contorcer para tentar se abster, da necessidade de ser generoso, porque na verdade os seus corações estão no lugar de avareza. Mas quando a gente olha para as Escrituras, tudo nos direciona a essa prática. Obviamente, não com peso de obrigatoriedade, primeiramente com voluntariedade. Mas, se precisamos fazer também com proporcionalidade e regularidade, por que não praticarmos o dízimo? É óbvio que o dízimo não é limitante para nós. Ele é um ponto de partida para um estilo de vida, num modelo de superiores promessas, de superiores bênçãos para nós e de uma superior compreensão para nós. Só é possível que seja uma medida de uma nova bênção, uma medida de superiores promessas, porque em Cristo Jesus foi nos dada a dádiva de ter uma superior revelação. Na lei, irmãos, eles não sabiam que era o Cristo.
Eles estavam vivendo na sombra. A Bíblia diz que a lei ela era como uma sombra. Mas quando Cristo chega, Ele nos dá um novo entendimento. Ele nos traz uma nova medida de revelação. Não que contradiga tudo que foi ensinado antes, mas que agora ajuste a gente a viver para um novo modelo, a um modelo superior, que não abole todas as práticas, mas que ajusta muitas delas, para que a gente possa agora viver de modo superior. E a generosidade de Cristo, ela é completa. Por isso agora eles davam tudo, e por isso Paulo está instruindo a igreja, encorajando a igreja acerca da generosidade, mas também instituindo princípios aqui. Dê voluntariamente, dê. Voluntariamente, não por obrigação. Dê com o coração alegre, mas dê. Dê também proporcionalmente, não dê com o que você não tem, dê com o que você tem. Você vai dar de acordo com o que você tem. Mas dê também regularmente. Olha só o que Paulo está dizendo. A cada dia do mês, a cada dia da semana, separe a oferta. Aqui anula aquele relativismo. Eu dou quando eu quiser, se eu quiser. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você escolhe pagar a conta da sua casa ou não? Você escolhe se o boleto vai chegar para você pagar ou não? E eu, de maneira alguma, estou querendo tratar de igual forma a entrega do dízimo como um boleto. Mas se temos uma responsabilidade regular, é uma questão de prática de um princípio que não é uma opção. Temos que fazer com o coração correto, mas isso não nos dá direito de usar esse argumento para dizer, se eu quiser eu dou. Óbvio, você tem que dar com o coração certo, mas você precisa dar. Porque Cristo Jesus se entregou por você. Se você tem problema em dar, irmão, sabe, a questão não é nem... muitas pessoas olham para esse assunto e falam, mas se Cristo Jesus já pagou tudo por mim, então não preciso fazer nada por Ele. Não apenas no uso da prática financeira, com a generosidade de Cristo, mas também com a vida de pecado, em vários aspectos as pessoas aderem ao relativismo para justificar as suas condutas adúlteras, idólatras, profanas. Mas quando a gente olha para a prática da generosidade, muitas pessoas falam, então agora que eu não sou obrigado, eu não dou, irmão. O modelo aqui é superior. Não apenas dê, mas agora você precisa dar de uma forma ainda mais elevada. Da mesma forma como regularmente a gente tem conta da nossa casa, como igreja nós temos conta para pagar aqui na casa. A gente não está nesse espaço de graça, né? Estamos aqui por causa da graça de Deus, mas a gente paga aluguel. Né? Pagamos aluguel, a gente paga conta de energia, a gente paga conta de luz. A gente tem práticas regulares no que diz respeito à responsabilidade que nós temos com a casa. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é membro dessa igreja, se você é visitante, isso não é para você, tá? Mas se você é membro de uma outra igreja, considere isso na sua comunidade local. Se você é membro dessa igreja, essa responsabilidade também é sua. A conta dessa casa não é a conta do pastor. A conta dessa casa é a conta da igreja. Os irmãos pagam a conta da sua casa. Assim como você não tem escolha de pagar a conta que chega lá na tua casa, você também não tem essa escolha, ou não deveria ter. Óbvio que você escolhe dar, mas você escolhe entendendo da sua responsabilidade. Entende? As coisas são diferentes, é uma pequena diferença, é um pequeno ajuste que muda tudo. Quem está comigo ainda? Regularmente nós também provemos auxílio aos necessitados aqui da casa. Nós temos um link que está no grupo da membresia. E regularmente a gente estimula a igreja para que elas possam compreender que se você é alguém que está em necessidade, ou se você conhece alguém aqui nessa casa que está em necessidade, para você nos comunicar a respeito disso. Lá nesse link que está no grupo da membresia, você pode comunicar a sua necessidade, para que nós como igreja possamos socorrer você em meio a elas. Temos essa prática regular na casa. Temos também regularmente a prática de assistência social no bairro. Vamos fazer um Love Day na semana que vem aqui. Um dia onde a gente vai pintar a quadra aqui que está debaixo do viaduto, que tem um projeto social lindo, maravilhoso, promovendo educação para as crianças ali através do futebol. Inclusive tem jogadores em clubes grandes do Brasil hoje que saíram desse viaduto aqui do Bela Vista. Temos uma conexão com o projeto que acontece ali, o líder inclusive é cristão. E a gente apoia regularmente instituições da comunidade, né? Instituições que dão auxílio a moradores de rua, instituições que dão auxílio a crianças carentes, a crianças que estão em abrigos. E vamos dar um auxílio, por exemplo, como fizemos também no ano passado, numa data específica para esse projeto que acontece ali. É lindo, irmão, eu te encorajo, dia 17 agora,
para você poder se envolver nisso, não apenas financeiramente, para a gente poder comprar as cestas básicas, a gente poder comprar brinquedos para essas crianças, a gente poder ter recursos para comprar tinta, para poder pintar a quadra, mas também com o seu braço, com o seu esforço. Depois o pastor Robert vai falar um pouco mais sobre isso. É lindo, né? A gente poder não apenas investir, mas a gente poder estar lá, a gente sentir, a gente perceber, a gente olhar no olho, a gente levar não apenas um recurso, mas o amor de Cristo para as pessoas, amém? Regularmente, então, nós fazemos essas ações e regularmente também, irmão, existe a necessidade da honra à liderança da casa. É desconfortável para mim falar sobre isso, mas tem coisa que o pai precisa falar. Se o pai não ensina para o filho, ele não pode esperar que o tio venha e ensina. Está comigo? Existe instrução bíblica a respeito disso. A Bíblia diz que aquele que executa bem o seu papel de liderar a igreja é digno de dupla honra. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Ele fala o seguinte, 1 Timóteo 5,17: os presbíteros que fazem bem o seu trabalho devem ser respeitados e bem remunerados, especialmente aqueles que se dedicam a ensinar a palavra e a pregar. Não sou eu que estou dizendo isso. Paulo está instruindo a igreja de forma clara. Ele está falando para nós de forma clara. E existem famílias por detrás da liderança de várias igrejas, de trás ou à frente, como você quiser entender, expondo a sua vida, dedicando a sua vida, dedicando o seu suor, seu sangue, suas lágrimas para a obra de Cristo Jesus. E vou te falar, essas famílias, elas têm também necessidades regulares. Como é que a gente honra a liderança sem ter uma prática de doação regular? Me diz aí. A conta que chega na tua casa chega para todo líder também. Sabia disso? Obviamente que essa honra, ela deve ser de maneira coerente e proporcional à capacidade da igreja também. Quem está comigo? Então, o ato de honra à liderança não é para tornar líderes milionários. Não é isso. Mas é para que a gente possa dar possibilidade de que ele viva de modo digno e justo nessa terra. Assim como foi, por exemplo, o sacrifício que os levitas faziam em favor do povo. Eu falo isso não só por mim, irmãos, eu falo isso porque isso é um princípio da igreja. É um princípio que a igreja precisa corresponder a quem virá depois de mim e a quem virá depois de mim. A igreja precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Você entende que eu não estou me defendendo aqui? Estou defendendo a igreja a respeito daquilo que ela instrui como prática eclesiástica cristã. Amém? Glória a Deus. Então como é que você vai honrar alguém que está dedicando a sua vida para servir a igreja sem regularidade? Com regularidade a gente não consegue nem manter a igreja, nem seus líderes. Aqui nessa casa, eu não tenho problema, eu falo isso abertamente para a membresia da igreja, mas eu posso falar aqui também numa temática doutrinária como essa. Hoje nessa casa aqui, nós somos honrados enquanto liderança, eu e minha esposa, com R$3.500. Essa é a renda que nós temos hoje da igreja. A gente não depende da renda da igreja e damos glória a Deus para isso. Isso não é demérito também para quem depende, ok? Mas eu preciso dizer para você também que um líder que precisa, ou que deseja, na verdade, viver além do que a sua igreja pode te entregar como uma oferta coerente para o seu contexto, deve executar um outro trabalho além do ministério. Porque a honra à liderança não é para tornar nenhum líder milionário. Está comigo? Mas é honra, irmão, é princípio. É princípio. Você está comigo? Muito bem. Para o reino avançar, existe o princípio e o privilégio de dar. Então, para a gente caminhar para encerrar agora, dizimar não é garantir vaga no céu. Essa prática mercadológica chama-se venda de indulgência, que aconteceu na Igreja Católica no passado, onde eles cobravam do povo indulgências ou a compra, né, de vaga no céu, compra de salvação. Isso não existe. Isso não é bíblico. Graças a Deus um dia Lutero leu as Escrituras. Graças a Deus um dia alguém se levantou contra as heresias. Graças a Deus um dia a reforma protestante aconteceu, promoveu a possibilidade de mais pessoas terem acesso à Bíblia e se libertarem dessa prática de usurpadores que existem ainda hoje. Talvez você não veja a prática das indulgências acontecendo como naquela época na Igreja Católica, mas talvez você veja pessoas hoje que estão agindo com o mesmo princípio, vendendo muitas coisas que na verdade já foram nos dadas de graça. Eu tive, irmãos, o privilégio de quando passei pelo meu processo de conversão, ter tido a oportunidade de entender isso aqui de forma saudável.
Mas você que sabe um pouco da minha história, sabe que eu confessei a Cristo Jesus através da vida de um homem que foi dentro da minha casa pregar enquanto ele estava consertando a máquina de lavar dos meus pais. Eu não tive um pai, uma mãe, um amigo, um irmão que falasse, cara, vai para tal igreja, vai para tal lugar é saudável, é uma boa igreja para você se conectar. Eu só queria uma igreja. E um dia eu fui encorajado a visitar uma igreja que eu não recomendo. Em 3 anos aqui, você nunca me viu falar sobre isso aqui de púlpito, mas eu vou falar de púlpito aqui, talvez seja bom não estar filmando mesmo, para ninguém usar isso contra mim, mas eu não recomendo que você frequente a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não recomendo. Foi o primeiro lugar que eu visitei. E lá eu vi práticas que não condizem com o que as Escrituras nos orientam. Quem está comigo? Eu sou pastor, eu preciso falar algumas coisas para a igreja, irmãos, num tom pastoral aqui. Então, se você é visitante e está aqui hoje, deixa eu te falar uma coisa, não recomendo você visitar lá. Mas tem tanta igreja bíblica. Pergunta pra gente, pergunta pros irmãos aqui, eu tenho certeza que alguém vai te encorajar a visitar uma igreja como essa, por exemplo. Nós somos perfeitos, irmãos. Longe disso. Não estou querendo dizer que nós somos aqui a melhor igreja do mundo, pelo amor de Deus. Mas a gente está olhando para Cristo. A gente está olhando para o que Ele nos ensinou, a gente está olhando para a instrução apostólica, a gente está olhando para uma doutrina fundamentada na palavra. E não para práticas que usurpam as pessoas. Eu vou te falar, só existe uma prática que usurpa as pessoas num contexto onde tem gente que não conhece a palavra. As indulgências aconteciam por quê? Porque o povo não tinha acesso à palavra. Então, o que o líder da igreja católica falava era a regra absoluta. Tem o mesmo teor do que tinha a palavra de Deus. A gente não crê nisso. A palavra de Deus é líder absoluta. Se eu venho aqui para você aqui e falo algo que não está na palavra, você tem a obrigação de refutar o que eu estou dizendo e de ficar com a palavra de Deus. Amém? Ela é a palavra final e absoluta do Senhor. Agora, dentro desse contexto, por que muitas práticas usurpadoras acontecem dentro de um contexto onde líderes tornam a fé um grande mercado? Por quê? Porque também tem gente que não lê a Bíblia. A grande diferença é que ela está aqui hoje. Só que onde tem gente ignorante acerca das Escrituras, existem líderes manipuladores para fazerem o que quiserem com as pessoas. Aí você vai ver venda de caneta para assinar um cheque para você ser abençoado, venda de caneta para você assinar um contrato para o seu contrato prosperar. Você vai ver gente vendendo lenço manchado com a mão de tinta vermelha, parecendo sangue, para você receber cura. Irmão, tudo isso Jesus Cristo nos promoveu na cruz. Se um lenço que um pastor manchou a mão de sangue tem mais poder do que o sangue de Jesus, eu não entendi o evangelho. Aleluia. Seu dízimo não tem a capacidade de comprar o favor de Deus, porque o favor de Deus não se compra nem com 10, nem com 100%. O custo do favor de Deus já foi algo muito mais valioso. Foi a vida do seu próprio filho. Inclusive, irmãos, dar o dízimo não vai te impedir de atravessar desafios. Não vai te impedir de ter momentos onde talvez você passe por uma situação de desemprego. O dízimo não é uma espécie de vacina contra a doença. Dizimar não é barganhar, nem cumprir um rito do tipo, se eu tenho que fazer eu faço, se eu não tenho que fazer eu não faço. O dízimo na nova aliança não é uma obrigação, mas é um convite de Deus para partilha. Agora a pergunta para nós é, com que grau de compromisso nós deveríamos receber um convite de Deus? Eu não sei você, mas o que Deus me convida para fazer eu tenho como obrigação. Aquele que se entregou completamente por mim, se ele pede algo de mim, irmão, para mim é lei. Para mim é lei. Para o Lucas Paulo ouvindo Deus falando algo, meu irmão, Deus está falando comigo, então eu tenho que fazer. Seja dar, seja se mover daqui para começar uma outra igreja do zero. Irmão, eu tô um pouco em crise. Tem momentos que eu falo, né, para minha esposa, mas a gente vai começar do zero de novo, é isso mesmo? Será que a gente está louco ou a gente está escutando a Deus mesmo? Uma das duas coisas, não tem meio do caminho, né? Ou a gente está escutando a Deus, a gente é maluco. Agora que a gente consegue respirar um pouco melhor, aqui, olha só que maravilhoso, tem 19 pessoas na equipe pastoral. A gente vai começar tudo de novo daqui a pouco. Glória a Deus, que o Senhor, Ele tem o nosso coração. É desafiador, irmãos. A gente se mover por obediência é desafiador.
Mas nós já vimos Deus fazer, nós confiamos que Ele vai continuar. Nós chegamos aqui em São Paulo, eu e minha esposa, somente eu e ela e a Luma. A Luma era a certeza que a gente teria um voluntário na igreja quando ela começasse a crescer. E tudo que a igreja tinha como caixa era R$5.000 de uma oferta do campus de Caxias, lá na Baixada Fluminense, para nós começarmos a igreja. O Senhor nunca deixou faltar nada. Nunca deixou faltar nada. Ontem eu fui visitar um prédio e eu já estou com uma proposta elaborada na cabeça. Eu vou propor com um recurso que a gente não tem, para uma igreja que ainda não existe. E eu tenho certeza que já está feito. Aleluia! Mas porque nós entendemos a direção de Deus e nos submetemos a obedecer. Você entende que não é só numa coisa ou em outra, é a vida inteira, é na vida por completo. Deus, Ele não quer... Meu irmão, se Deus tivesse só 10% dos seus recursos, era muito pouco. Deus, Ele não quer 10% dos seus recursos. Deus quer seu coração. Ele quer a sua vida, Ele quer tudo, irmão. Tudo. Isso é viver com Cristo Jesus. Não é só entregar um pouquinho aqui para que eu seja abençoado aqui. Não, tem bênção, mas não. Eu já sou abençoado. Por isso eu entrego não apenas o que eu tenho, mas tudo que eu sou a Cristo Jesus também. Aleluia. Eu estava falando sobre Pinheiros, me fugiu agora. Eu ia contar alguma coisa aqui, mas acabei me perdendo. Quem sabe depois eu lembro. Mas vamos falar aqui sobre as bênçãos do dizimista. A gente vai ler duas passagens e a gente vai encerrar. 2 Coríntios 9,6 diz: lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Irmãos, embora esse não seja o foco e o propósito, é inevitável que a prática de um princípio promova recompensas. Então, irmãos, a gente não faz por causa das recompensas, mas quem é generoso, quem é fiel na prática da generosidade, um dizimista fiel tem as suas recompensas, tem as bênçãos. Olha só como Paulo continua dizendo, vai para o verso 8: Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo, olha só, tem propósito. Deus é capaz de te conceder. Paulo instruiu sobre generosidade, agora ele está falando, e Deus é capaz de te conceder todo tipo de bênçãos. Para que, olha o propósito, em todo tempo, vocês tenham tudo o que precisam. Olha só, suprimento pessoal para você que é generoso, a lei da semeadura, se você planta você vai colher, existe promessa bíblica para você. Se você é generoso, olha só o que a palavra está falando, Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo você tenha tudo o que precisa. Se você pensa que Deus está devendo algo para você, irmão, você não entendeu o Evangelho. Se você dá porque espera que Deus pode te dar em troca, você não entendeu o Evangelho. Mas quando você dá com o coração no lugar certo, você compreende também que tudo que você precisa não vai faltar. Se você pensa que Deus está em dívida com você, de duas uma, ou o que você está querendo, você não precisa, porque a palavra promete que Ele dá tudo que você precisa, amém? Ou você ainda não entendeu que na verdade Ele já te deu tudo. Vamos lá. Continuando, para que vocês tenham em todo o tempo tudo o que precisam e muito mais ainda, para repartir com os outros. A finalidade máxima da generosidade é repartir com os outros. A finalidade última da generosidade é, além de você ter tudo o que você precisa, você ter não só para você, mas você ter para repartir com os outros. A bênção do dizimista é algo que o seu dízimo não pode comprar. A bênção do dizimista é participar do privilégio de dar. Não é sobre dar para ter, é dar porque é um privilégio. É dar porque você entende que o propósito final não é somente a sua vida. Quem dá porque é obrigado, porque se sente obrigado, se deixa de dar, sente culpa. Quem dá porque entende que é um privilégio, não deixa de usufruir de uma oportunidade. Seu dinheiro não compra a salvação, meus irmãos, mas certamente não há um salvo sequer que não queira ser generoso no reino de Deus. A lógica é inversa, é o contrário. Então seja um bom mordomo daquilo que o Senhor tem te dado o privilégio de administrar, com sabedoria, com justiça, com fidelidade, com amor. Tenha sabedoria. Às vezes a gente está com medo de devorador, mas o devorador somos nós mesmos. Sabe que 10 anos depois eu fui entender por que eu fiz faculdade de administração? Paulo, quando ele fala para Timóteo a respeito
do auxílio às viúvas, ele fala o seguinte, Timóteo, vou parafrasear, não dê auxílio para todas as viúvas não, porque existiam critérios aqui para o auxílio das viúvas. Era necessário que elas recebessem auxílios, mas nem todas. Ele fala assim, aquelas que têm filho ou que têm neto para cuidar delas, deixe que a família cuida delas. Não dá para todo mundo. Porque Paulo está dizendo para Timóteo, seja um bom mordomo daquilo que Deus te confiou. Tenha sabedoria para administrar recursos. E aí, como um pastor, especialmente como um pastor plantador, que precisa de fé até para uma agulha na igreja, a gente precisa tanto de fé quanto de sabedoria para administrar. Eu falei para você que estou elaborando uma proposta com dinheiro que a gente não tem, para uma igreja que nem existe. Por quê? Porque entra o aspecto da fé. Mas nós chegamos até aqui, como Igreja United São Paulo, no campus do Bela Vista, não apenas com fé, mas com sabedoria na administração. E isso aqui também é uma exortação para toda a equipe pastoral. Isso é para nós, a gente precisa ter sabedoria na administração dos recursos. Eu sei que eu sou um pouco chato com algumas coisas. Fala, gente, será que a gente precisa fazer isso mesmo? Será? Por quê? Porque eu entendo a responsabilidade da sabedoria na administração. Faz sentido? Temos um comitê financeiro maravilhoso, temos um suporte ministerial da diretoria que nos dá respaldo para tudo que a gente faz com os recursos. Os recursos na Igreja United são bem supervisionados, tá? Mas eu entendo também o meu papel de falar, olha, isso aqui acho que é melhor a gente não fazer, vamos por aqui. Eu creio que Deus tem nos dado essa capacidade como igreja, e por isso nós temos chegado até aqui sem nenhum tipo de dívida, de forma saudável, tendo tudo que nós precisamos, e ainda mais para repartir com os outros. Aleluia, que privilégio ser parte dessa comunidade na fé. Uma comunidade que entende não apenas o princípio do dízimo, mas a necessidade de entregar toda a sua vida. Jesus Cristo se entregou de forma plena por nós. E esse é o convite que Ele tem a mim e a você nessa manhã também. Um convite para se entregar completamente. Talvez você tenha pensado que o tema central dessa mensagem fosse apenas o dízimo, mas tratamos o dízimo no ponto de vista de como Deus trata o coração humano. E nessa manhã é uma oportunidade para você não apenas ter uma compreensão maior a respeito da prática de dar recursos, mas da prática de entregar o seu coração para mudar o seu destino eterno. Deus se entregou completamente para que Ele também tivesse o seu coração por completo. E todo aquele que chega diante da cruz do Calvário tem a oportunidade de assistir a maior obra de generosidade que o mundo já viu. O seu Filho se dando de forma completa por cada um de nós. O seu Filho pagando o preço dos nossos pecados. O seu Filho nos promovendo santificação. O seu Filho levando sobre si os nossos pecados, a nossa maldição. O Filho de Deus morrendo uma morte que era nossa, para que a gente pudesse ter uma vida que só Ele merecia viver. Aquele que nunca pecou se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. A maior dádiva que nós podemos ter nessa terra é algo que o meu e o seu dinheiro não pode comprar. O sangue de Jesus foi capaz de nos purificar. O sangue de Jesus tem um efeito que nem bilhões de reais na sua conta tem capacidade de ter. Inclusive tem tantas pessoas tão ricas e tão infelizes, porque quando chegam lá onde elas queriam chegar, elas entendem que na verdade não é isso que elas precisam. Existe algo além, existe algo que não cabe na palma da nossa mão, mas que coube no nosso espírito quando Deus decidiu se fazer homem, morrer na imagem do seu Filho, ressuscitar e enviar para nós a dádiva do Espírito Santo. Fique de pé no seu lugar.